De todos os livros que eu já li, esse é o que de longe dá a melhor explicação para como você pode ser feliz no seu trabalho. E não é com aquele clássico conselho de fazer o que você ama, muito pelo contrário. A estrutura do livro são basicamente 4 regras e a primeira delas vem a rejeitar exatamente o que ele chama de a hipótese da paixão. Ele diz que muita gente hoje em dia vive nesse contexto dentro do qual esse conselho é dado, né? Que você tem que fazer o que você ama. Se você encontrar um trabalho que você ama, você não vai ter que trabalhar nenhum dia na sua vida e coisas assim. E ele acha isso extremamente perigoso. A verdade é que quando você compra essa hipótese, quando você acredita nisso, você está trocando o fim pelo começo. Você está observando pessoas que são de fato felizes com o seu trabalho, que desenvolveram uma relação saudável com ele, e eles veem que parte da motivação dessas pessoas de trabalhar todo dia e botar tanta energia e acabar tendo resultados tão incríveis é que elas são genuinamente apaixonadas pelo que elas fazem. E eles presumem que, na verdade, esse é o motor inicial, ou seja, se eu encontrar algo que eu amo, eu vou fazer tão bem a ponto de ter os mesmos resultados que essas pessoas. Mas não é assim. Inclusive, o título do livro, né, Seja Tão Bom Que Eles Não Possam Te Ignorar, é um conselho que, na verdade, o comediante Steve Martin deu para um comediante iniciante. O cara estava entrando nesse universo e ele falou, pô, esse mundo tem muita panelinha, parece que é muito difícil dar certo. Como é que eu faço para me dar bem nesse mundo? E muita gente acha que ele estava induzindo o outro a talvez ajudar ele, falar, não, vem comigo, eu vou te mostrar aqui, tem um caminho secreto, alguma coisa assim. Mas a resposta dele foi exatamente essa. Seja tão bom que eles não possam te ignorar. E essa é uma resposta muito interessante porque ela foca no que você pode fazer, ela foca no seu processo. Tudo bem, o mercado pode estar difícil, pode ter muita panelinha, é complicado de entrar, é complicado de fazer sucesso, tem gente que tem que fazer aquilo. Não interessa. Foca em uma e somente uma coisa. Na sua habilidade, no que você está entregando. Se torne tão bom que ninguém possa te ignorar. Então, a primeira das 4 regras é essa, de você rejeitar essa hipótese da paixão. O Cal Newport, que é o autor desse livro, fez uma série de entrevistas com dezenas, se não centenas de pessoas que realmente estão felizes no trabalho, que são muito bem-sucedidas, famosas e não famosas, pesquisou muito na literatura sobre isso e ele chegou a essa conclusão. A fase inicial de quase qualquer trabalho é muito chata, é demandante, você ainda não tem as conexões, você não tem o respeito, você não tem a estima das pessoas do seu trabalho e com razão de te darem as coisas mais difíceis, mais elaboradas, né? Você não vai entrar no seu primeiro dia, no seu primeiro mês numa empresa nova e começar a pensar estratégias de para onde a empresa pode ir e fechar grandes contratos, etc. Muito provavelmente você vai ter que se provar, você vai ter que passar por uma etapa bem chata, que tem muita burocracia, que tem muito aprendizado. O que ficou muito claro nessa pesquisa dele é que os elementos necessários para uma boa relação de trabalho, das pessoas que chegaram lá, que realmente estão felizes com o que fazem, esses elementos são raros e valiosos. E você tem que ter alguma coisa igualmente rara e valiosa para dar em troca. Então rejeitar essa hipótese da paixão, de que você tem que começar já apaixonado pelo que você faz, é um choque de realismo que ele acha muito importante das pessoas terem. Quando a pessoa muda esse mindset, quando ela abandona essa ideia de que ela tem que entrar no novo emprego e ser aquela coisa avassaladora que ela vai gostar de cada momento, e passa a ter um mindset muito mais do artesão, da pessoa que é o aprendiz. Eu estou indo aqui para aprender, eu quero me desenvolver com habilidade, eu quero gerar valor muito mais do que eu quero focar na falta do que não tem. Quando você foca na falta, dificilmente você vai ter motivação para passar por esse período inicial que tende a ser muito desgastante, óbvio que depende de que tipo de mercado você vai entrar. E aí você entra no mindset do artesão, você está disposto a trabalhar. E aí que entra a regra número 2, que ela basicamente diz, ok, se eu não tenho a hipótese da paixão, se eu não tenho que estar amando aquilo que eu faço, o que vem a substituir isso? E ele cria um conceito bem bacana que é a capital de carreira. O que é isso? Capital dá a ideia de que é algo que tem valor e de carreira mostra aonde esse valor se aplica, que é nesse mercado. Se eu sou um editor de vídeo muito bom, muito talentoso, se eu produzo muito bem aquele material, no mercado de edição de vídeo, no mercado de clientes buscando isso, eu tenho muito valor, eu tenho um diferencial muito grande. A série House, por exemplo, para quem já viu, mostra um exemplo muito interessante disso. Ele é um médico que tem todas as falhas morais que você puder imaginar, ele mente, chega atrasado no trabalho, é rude com todo mundo, mas ele tem um capital de carreira extremamente elevado. Ele é um médico excepcional, a capacidade de diagnóstico dele é extremamente valorizada pelo hospital que ele está, ele recebe os casos mais difíceis e consegue resolver, e por isso eles acabam aceitando, ou pelo menos aturando, as outras atitudes dele. Ele tem muito capital de carreira, então ele tem muito de uma habilidade que é valorizada naquele lugar. E é interessante entender aquele lugar, porque, por exemplo, quando você pensa em mudar de carreira, muitas vezes esse capital não é transferível. O cara que é um desenvolvedor de software, um programador muito bom e está num cargo hierárquico alto numa empresa por causa disso, e ele quer abandonar esse trabalho para virar professor de yoga, ele pode fazer isso, porque ele se sente muito melhor, ele fez um curso, é um ambiente que ele gosta, é o tipo de relação que ele quer ter. Mas muito pouco do capital de carreira dele vai ser transicionado. Então ele precisa encontrar uma forma de criar capital de carreira naquela área para a qual ele quer florescer, na qual ele quer se dar bem e ter novamente uma boa relação de trabalho. Então a segunda regra é o que substitui a hipótese da paixão.
Você muda a sua cabeça e entende, tá, eu não vou chegar e me apaixonar necessariamente pelo trabalho no primeiro momento, eu preciso botar muito esforço ali, eu preciso me desenvolver até ter alguma coisa de valor que eu possa trocar pelo que eu quero. E um ponto importante que ele aprofunda mais no livro nesse momento é você perceber que simplesmente estar disposto a trabalhar duro não é o suficiente, pelo menos não para quem quer chegar nos níveis realmente de relação excepcional com o seu trabalho. Trabalhar duro só não é suficiente, você tem que trabalhar da forma inteligente também. E ele explica o que é a prática deliberada. Ele compara ele mesmo, ele fala que ele começou a tocar violão na mesma época que um músico que hoje é famoso começou a tocar. E depois de 10 anos, por mais que ele tivesse praticado bastante, ele não ficou parado. Mas esse músico estava muito melhor. E ele propõe que mesmo se ele tivesse praticado tantas horas, o mesmo volume de tempo que esse outro músico, ele não teria chegado lá, porque a forma que ele praticou foi diferente. Como ele só queria fazer aquilo como hobby, basicamente o que ele fazia era escolher algumas músicas que ele gostava, o cover de algumas bandas, e ele ficava treinando e aprendendo a tocar elas. Ao longo de 10 anos, ele repetiu várias vezes essas mesmas músicas. Então ele ficou muito bom em tocar essas, e ele evoluiu naturalmente como um músico no geral, mas ele parou por aí. Esse outro cara não, ele realmente queria ser um músico e ele estava se esforçando sempre. Ele estava sempre no limite da sua zona de conforto, aprendendo novos estilos, testando novas coisas, forma de performar e como é que ele podia evoluir cada vez mais como músico. Ficar um período grande dentro da prática deliberada é muito mais difícil, porque é muito mais agradável você aprender a tocar uma música e só praticar e fazer o que você faz mais. Por exemplo, quando você está aprendendo a dirigir, é muito difícil, é muito cansativo, é muito demandante para o seu cérebro. Mas depois de um tempo que você aprender um básico, aquilo fica automático. E depois desse ponto, mesmo que você pratique muito, não necessariamente você está ficando melhor. Esse é o erro que muita gente faz no trabalho. A pessoa acha que porque ela tem 10 anos de experiência numa área, que ela progrediu esse tempo todo, que ela é muito melhor que a pessoa que tem 5 anos, que tem 2 anos. Mas muitas vezes não. Óbvio que existe sim o valor da experiência e tem áreas no qual o contato com as outras pessoas tem muito valor. Mas falando especificamente de uma habilidade, o fato de você fazer há mais tempo não quer dizer que você faz tão melhor assim. Por exemplo, quando você mede a habilidade na direção de uma pessoa que está começando como Uber, mas já tinha carteira há algum tempo, e uma pessoa que já está há 5 anos, a diferença não é tão maior, mesmo que ela tenha muito mais experiência no sentido de horas atrás do volante, porque ela está fazendo mais do mesmo, você não está saindo da sua zona de conforto. Esse conceito de prática deliberada ele é bem mais conhecido e mais comum no universo do esporte e da música. É normal os artistas e os atletas trabalharem assim, saberem que ele tem que ficar fora da zona de conforto e treinar mais fisicamente ou mentalmente a sua habilidade. Os trabalhadores intelectuais, essa categoria da qual muita gente participa, na verdade não tendem a ser tão assim. Então ele mostra como que esse é um lugar onde você pode se diferenciar muito se você quiser crescer na sua carreira. Entender qual capital de carreira tem mais valor para você, que combinação de habilidades vai ser interessante no seu trabalho. Tem 2 grandes grupos de trabalho. Algum deles só é necessário um tipo de habilidade para você se dar bem, como por exemplo se você é um músico numa orquestra. Quase que exclusivamente o que importa aqui é a sua habilidade como músico, a sua destreza em manejar aquele instrumento. Óbvio que tem sim sempre um profissionalismo, se você chega muito atrasado, como você se relaciona com as pessoas, a sua aparência, tudo vai contar um pouco, mas tem alguns ambientes, como por exemplo vendas. Tem muitos lugares que o quanto essa pessoa vende é tão mais importante que todo o resto, que é basicamente um mercado de um atributo só. A grande maioria dos outros são mercados onde você pode ser muito bem sucedido com uma série de atributos diferentes. Um bom arquiteto, por exemplo, não necessariamente é o que desenha melhor ou simplesmente o que faz projetos muito bons, mas é uma série de coisas. Ele obviamente vai ter que dominar as técnicas básicas, ele obviamente vai ter que ser muito bom em uma série de coisas, mas o conjunto de quais são essas coisas pode variar. Você pode ter 2 arquitetos excepcionais, um que é muito melhor na relação com o cliente, com negociar, com a forma que ele apresenta as suas ideias, outro que é muito bom, mas numa outra parte, mas ambos se destacam à sua maneira e amam o que fazem. Então, uma vez que você rejeita a hipótese da paixão e entende que você tem que trazer algo raro e valioso para aquele trabalho, você decide que você está disposto a fazer isso, não basta simplesmente trabalhar duro, ou melhor, você tem que trabalhar duro sim, mas na prática deliberada, em desenvolver aquelas habilidades e os talentos que têm uma sinergia com o ambiente que você quer estar. É um momento que você tem que olhar para dentro e para fora de uma forma equilibrada. Você tem que olhar para dentro e entender, tá, quais são as minhas aptidões, no que eu sou bom, no que eu gosto e onde que eu posso melhorar. E olhar para fora e perceber, ok, nesse mercado o que é valorizado? Entendi. Quem que fez diferente? Quem que fez melhor? O que eu tenho que essas pessoas não têm? Ou o que eu posso desenvolver que eu estou disposto a? E aí você percebe um conjunto único de coisas que você pode trazer para oferecer. E isso acaba se tornando muito autêntico. Você torna-se uma pessoa que traz muito valor para a mesa. E aí a gente chega na terceira regra que é, ok, uma vez que eu já tenho todo esse capital de carreira, o que eu faço com isso?
E a terceira regra é algo que ele descobriu que é tão importante para você ser realmente feliz no seu trabalho, que ele passou a chamar de o elixir do trabalho dos sonhos. E não se deixe enganar pela simplicidade do que é esse elixir. O que ele e várias pessoas descobriram é que a gente tem algumas necessidades psicológicas e, no caso do trabalho, para você realmente amar o que você faz, você tem que ter no mínimo essas três coisas, que são autonomia, competência e relacionalidade ou relacionamento. Eu vou explicar cada um desses. Então, autonomia é essa sensação de que, mesmo que você esteja trabalhando com outras pessoas e hajam limites e regras, você tem alguma autonomia sobre o que você faz, como você faz, o tipo de recurso que você usa. Você tem alguma forma de liberdade de expressão dentro do seu trabalho. E óbvio que cada mercado e cada ambiente vão ser coisas diferentes. A segunda é competência. Então, é muito importante pra gente sentir que a gente faz algo bem, que você faz aquilo direito. Então, dominar as ferramentas, as habilidades, saber que você está evoluindo e progredindo naquilo é extremamente importante. Saber que você entende do que você fala, entende do que você trabalha, que você está ali. Mesmo que você saiba que existe um mundo que você ainda não entende, que você quer progredir muito, que você nunca vai saber tudo, ter essa sensação de competência sobre o que você faz é fundamental. E o terceiro, essa palavra que em português é relacionalidade, é basicamente sobre as relações com as pessoas e com o que você faz. Sentir que o seu trabalho toca a vida das pessoas de alguma forma. Não só necessariamente o seu cliente final, ou a pessoa que está usando o produto ou o serviço que você faz, mas muitas vezes as relações de trabalho que você leva para produzir. A forma que você lida com e se conecta com seus colegas de trabalho, a forma que você percebe o significado do que você faz em termos do impacto, com pessoas diretamente ali. Se eu sou um professor, nesse aluno eu sei que eu impactei bastante, ou de uma forma mais abstrata. Eu sou um engenheiro, eu criei essa ponte, esse prédio, mas eu entendo que isso vai impactar a vida de pessoas e tudo mais. Então, esses três fatores vão ser muito importantes para a forma que você vai ter uma relação saudável com o seu trabalho. Você vai querer, sim, ter algum nível de autonomia, você vai querer sentir competência sobre o que você faz, você vai querer ter uma relação saudável com as pessoas que você trabalha, com o significado do que você faz. E isso está muito atrelado ao controle, necessariamente. Por quê? A gente já viu na segunda regra que você vai precisar ter muito capital de carreira, você vai precisar ser capaz de gerar muito valor naquele ambiente. Mas e aí, o que você faz depois que você tem isso? Você aprendeu a fazer a prática deliberada, você se desenvolveu, você melhorou e progrediu em uma série de coisas e você se tornou um profissional muito valioso. Qual é o próximo passo? E aí que entra a terceira regra, que vai explicar como você usar esse capital de carreira para ter mais controle. A ideia basicamente é que agora que você tem mais valor, você vai conseguir negociar e trocar isso para moldar o trabalho da forma que você quer. Todo tipo de trabalho, inclusive para quem é autônomo, tem partes chatas, partes que a pessoa não gosta muito de fazer e partes que ela gosta mais. Conforme você vai gerando mais valor naquele ambiente, mais você consegue trocar para modificar e adaptar o seu tipo de trabalho, o ambiente que você tem, as pessoas com quem você trabalha, os recursos que você usa para isso. Só que essa busca por mais controle podem ter duas armadilhas. A primeira delas são as pessoas que de fato reconhecem que ter controle, ter autonomia, conseguir moldar o seu local de trabalho é extremamente valioso, mas não tem capital de carreira para dar em troca. Então, mesmo que eles consigam um pouco de controle, isso não vai ser sustentável. A pessoa não vai conseguir manter isso e em pouco tempo ela acaba perdendo. Essa primeira armadilha pega muita gente que acredita que a única coisa que você precisa ter é motivação, que simplesmente querer muito ter um bom tipo de trabalho deveria ser o suficiente. Então essa pessoa junta a coragem e vai falar com o chefe que ela não quer mais isso, que ela não quer mais aquilo outro, mas se ela não está dando nada em troca, se ela não é valiosa o suficiente, dificilmente ela vai conseguir o que ela quer. E nos casos que ela consegue, em geral, essa é uma conquista temporária que não vai se manter. Então essa primeira armadilha é muito importante de você ficar atento, e é por isso que essas regras têm uma ordem. Você primeiro precisa abandonar essa ideia da hipótese da paixão e depois entender o valor do capital de carreira, da prática deliberada, entender o que você traz para a mesa. A partir daí, sabendo que controle é extremamente importante, você já pula essa primeira armadilha e começa a pensar na segunda armadilha, que é, ok, como é que eu sei que eu tenho capital de carreira suficiente? Como é que eu vou saber se eu estou pronto para negociar mais controle, realmente começar a moldar o meu ambiente de trabalho e falar que eu quero trabalhar menos, ou que eu quero viajar mais, ou que eu quero trabalhar de casa, ou o que quer que seja? E o melhor indicador que você pode ter para quão valiosas são as suas contribuições em qualquer ambiente é o bom e velho dinheiro. Quantas pessoas estão dispostas a pagar por você? Por exemplo, pessoas que sabem que são boas no trabalho, que querem melhorar, querem progredir. Uma forma fácil de você fazer isso é sondar outras empresas, buscar quantas outras empresas pagariam por você. Em muitos casos, esse é um excelente teste de realidade, porque a pessoa pode ver que ela estava certa, de fato eu sou um profissional com muito valor, tanto que tem uma série de outras empresas dispostas a pagar mais por mim, ou ela pode perceber que, talvez eu estivesse exagerando, talvez eu não seja tão bom assim. Nos dois casos, a resposta é muito boa. E aqui é um bom momento para lembrar que o capital de carreira tende a ter valor naquele ambiente. Muitos não são transferíveis para outras áreas. Aquele programador que era muito bom, o desenvolvedor de software que queria virar professor de yoga,
Ele tem que ver se ele tem capital de carreira nessa nova profissão para ter o tipo de relação que ele quer ter, para manter o padrão de vida e a qualidade de vida que ele tem. Mais uma vez, o erro é muita gente achar que só falta motivação, só falta coragem. Infelizmente, só motivação e coragem não são coisas raras e valiosas o suficiente para você conquistar o que você quer. Se você quer ser um professor de yoga que ama o que faz, você quer ter uma vida completa em torno disso, na maioria dos casos você quer ter competência, você quer saber que você é muito bom, você quer ter autonomia, você quer ter uma boa relação com as pessoas, você quer ter um espaço muito bom. Isso vai depender de você gerar muito valor para recolher esse valor. E a forma de testar isso é o financeiro. Qual é a fila de espera? Não é simplesmente, nossa, eu vou pedir demissão do meu trabalho, vou alugar um estúdio amanhã e simplesmente porque eu sou apaixonado pelo yoga vai chover aluno para mim. A realidade é muito diferente. Milhares de pessoas tiveram que descobrir isso a duras custas. Ter capital de carreira naquele ambiente, um bom indicador tem uma fila de alunos realmente querendo fazer aula com você. Você deu algumas aulas e as pessoas gostaram tanto do seu carisma, da sua técnica, da forma que você dá aula, que elas estão fazendo fila. Essa é uma excelente indicação de que você está pronto para mudar de carreira e seguir lá. Ou muita gente também adota um caminho mais realista e fala, eu sei que eu não tenho capital de carreira aqui, mas eu estou disposto a seguir. Eu juntei dinheiro suficiente, eu estou disposto a passar por esse período de aprendizado, eu tenho tempo, energia e motivação suficiente para, de fato, criar esse capital de carreira que eu vou trocar por mais controle, etc. lá na frente. E quando você é muito valioso para o empregador, para um cliente, para quem quer que seja, as pessoas vão lutar pelo controle que você quer ter. Ou seja, se eu trabalho 40 horas por semana numa empresa e eu sou muito bom, mas eu quero reduzir para 20, pode ser que mesmo com 20 horas eu ainda seja muito bom, eu ainda seja um bom negócio para aquela empresa. Então eles vão acabar aceitando, mas eles vão lutar contra. O normal, por exemplo, as pessoas sempre progridem em capital de carreira ao longo do tempo. Se você é inteligente, dedicado, se você se esforça um pouco, naturalmente ao longo dos anos você vai juntando mais capital de carreira. Mas a grande maioria das pessoas não consegue controle em troca deles, porque você tem que lutar por isso. O default é as empresas pagarem esse capital de carreira a mais com dinheiro e status. Eu te promovo, eu te dou um cargo melhor, você vai virar diretor, vai virar vice-presidente, presidente, coisas assim. Eu te dou mais dinheiro, eu aumento seu salário. Mas continua trabalhando para mim, continua fazendo essas coisas. Para você realmente chegar no ambiente no qual você está amando o que você faz, só dinheiro e status não vão ser mais suficientes. Depois de algum momento você vai querer outras coisas. E é por isso que você vai ter que lutar por esse controle. Você vai ter que aprender a negociar. Mas o interessante é que você chega para essa negociação já sabendo do seu valor, já sabendo do que você quer. Eu sei que eu tenho muito capital de carreira, eu entendo que eu trago muito valor para a mesa e eu sei o que eu estou querendo, porque é isso que vai me fazer chegar numa relação ainda melhor com o meu trabalho, que provavelmente vai me fazer gerar ainda mais valor. E a quarta e última regra fala dessas pessoas. É engraçado que aqui a gente fecha um ciclo, porque ele começa o livro explicando que a gente tem que rejeitar a hipótese da paixão, mas ele explica que na regra 4, a forma de você seguir na sua missão, a forma de você seguir inovando lá na frente nesse trajeto é realmente quando você passa a amar o que você faz, você chega nesse momento. E a quarta regra é, pense pequeno, haja grande. Por que isso? Por que é pensar pequeno? Ele explica que muita gente que tem uma missão, que tem algo que ela quer resolver, eu quero acabar com a fome no mundo. Isso é um pensar grande. Mas essa pessoa tipicamente não tem capital de carreira nesse mercado em especial. Ela não tem lastro para toda essa ideia, para o peso da ideia dela. Ela não tem nada realmente valioso para dar em troca, exceto a motivação dela, a vontade de ajudar. E a gente gostaria de acreditar que, nossa, eu tenho uma vontade muito grande de ajudar essas pessoas e por isso eu vou ser muito bom no que eu faço. Mas infelizmente não. Então pense pequeno, o que ele está dizendo é foque em uma coisa. Trabalha com essa habilidade, desenvolve isso em você, começa a ficar muito bom nessa coisa, entende tudo em relação a isso e a partir daí você vai conseguir agir grande. A partir daí você vai realmente estar ali na pesquisa de ponta dessa área e você vai ser o primeiro a ver uma série de possibilidades que ninguém mais está vendo de futuro. Porque só quem realmente domina toda essa habilidade, só quem passou por isso tudo consegue ver aquilo. E a partir daí você consegue fazer o que ele chama de pequenas apostas, que são testes que você faz cujo objetivo principal é coletar feedback. Muito mais importante do que simplesmente dar certo ou dar errado, você quer saber como é que isso interage com o mundo, como é que eu posso ter um impacto com isso. E a partir daí você vai evoluindo, fazendo mais. Então sim, nesse final, boa parte da motivação das pessoas que de fato sentem que tem uma missão naquele ambiente, o senso de conexão dela, de sentido no trabalho é muito amplo. E a partir daí, parte da motivação vai ser essa e parte vai ser explorar esses novos horizontes que são possíveis a essa pessoa. Então, o livro perpassa um caminho todo muito próximo do autor, que ele diz que ele começou a pesquisar essas coisas quando ele quis saber, quando ele quis entrar na faculdade, procurar o primeiro emprego e ver que, putz, não, eu não preciso ficar tão preocupado se eu escolhi o curso certo ou não, como se isso fosse uma alma gêmea casando. Não só eu posso mudar no meio do caminho, como a forma com a qual eu trabalho, a forma que eu me relaciono com o processo de trabalhar é mais importante que o trabalho em si.
E ele até coloca umas exceções. Você não deveria trabalhar em nenhum ambiente que você é diametralmente oposto. A pessoa que é vegana e realmente se preocupa com animais não deveria trabalhar na indústria da carne. Você não deveria trabalhar em ambientes tóxicos, com pessoas que são realmente muito danosas a você e coisas assim. Mas tirando esses casos extremos, a forma que você se relaciona com o trabalho, ao longo do tempo, vai ser muito mais importante com o fato de você gostar dele ou não. Você deveria basicamente buscar qualquer ambiente no qual você tem algum interesse, você tem alguma sinergia e se dedicar. Porque você vai encontrando oásis de interesse lá dentro e você vai se melhorando na habilidade, você vai gerando mais valor e a partir daí você consegue controle, você consegue negociar e trocar por coisas que você quer, de forma a criar um trabalho pelo qual você é realmente apaixonado, que você ama o que você faz. Esse resumo nem de longe substitui a leitura do livro, eu recomendo muito que você leia, ele coloca as ideias de uma forma muito clara, é uma leitura muito gostosa, é um tema muito interessante. Então fica a dica, boas leituras e eu te vejo no próximo vídeo.